Graça e paz, amado e amada de Deus. Chegamos hoje à nossa 9ª aula da matéria de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E a partir de hoje, meus queridos, nós vamos começar a estudar aqui a obra do Espírito Santo em relação aos crentes, ou nos crentes, ok? Então, recapitulando um pouco aqui do nosso conteúdo, até aqui, meus queridos, dentro da matéria, dentro do estudo da obra do Espírito Santo, que iniciamos na aula 6, onde falamos aqui da obra do Espírito Santo em relação ao Messias e ao cosmos, e a aula 7, que falamos também em relação à obra do Espírito Santo em relação às Escrituras, e na aula 8, que foi a aula passada, onde começamos a tratar com a humanidade, ou seja, falamos da obra do Espírito Santo em relação aos homens em geral. Então, a partir de aqui, meus queridos, a partir de hoje, a partir desta aula, até o fim do nosso curso, nós estudaremos somente a obra do Espírito Santo em relação aos crentes. Também em relação ao governo e à condução da igreja, que é relacionada aos crentes. Portanto, a partir de hoje, como eu disse, haverá uma aplicação muito maior do conteúdo das aulas em nossas vidas e também em relação às nossas necessidades, ok? Então, a aula de hoje, falaremos da obra do Espírito Santo em relação aos crentes, parte 1. Aula 10, falaremos da parte 2. Aula 11 será uma aula extra sobre as possíveis reações dos crentes à obra do Espírito Santo. A aula 12, falaremos acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais. E a aula 13, encerraremos com a obra do Espírito Santo em relação à condução e ao governo da igreja, ok? Então, introduzindo a nossa aula de hoje, nós, crentes contemporâneos, somos continuação da obra do Espírito Santo iniciada na igreja primitiva, assim como fazemos parte do cumprimento do derramamento do Espírito Santo, que historicamente se deu definitivamente no dia de Pentecostes, mas cujos efeitos perdurarão até o arrebatamento da igreja. A grande verdade é que desde o Pentecostes, o Espírito Santo veio com grande poder para executar sua obra de transformação e salvação dos homens perdidos. No entanto, após salvar o homem, operando o arrependimento, conversão e regeneração, ele passa a operar no revestimento, capacitação, direção e desenvolvimento dos salvos, com o propósito de dar sequência à obra de Deus na terra, conforme nós veremos agora a partir dos próximos tópicos, ok? Então vamos lá. Vamos falar aqui da obra do Espírito Santo nos crentes. Então, meus queridos, há autores que didaticamente separam a obra do Espírito Santo nos apóstolos e nos primeiros cristãos da obra do Espírito Santo nos crentes que vieram posteriormente. Eu, particularmente, vou tratar aqui somente da obra do Espírito Santo nos crentes. Por quê? Porque nós somos uma sequência dos primeiros crentes, meus queridos, diferindo deles apenas nas questões de inspiração e do fundamento da igreja que foi lançado pelos verdadeiros apóstolos, a quem foi confiado essa tarefa, ok? Então comecemos aqui falando acerca da habitação do Espírito Santo. Ok? Afinal, meus queridos, quem é o templo do Espírito Santo? Vamos ver o que diz aqui 1 aos Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amado e amada de Deus, nós somos crentes salvos, regenerados, lavados. Portanto, somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita naqueles a quem ele regenerou e limpou com seu lavar regenerador e renovador. Portanto, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por que estou falando isso, meus queridos?
porque há um ranço do gnosticismo que penetrou no cristianismo ao longo dos séculos e que até hoje é muito difícil de tirar da mente das pessoas. Para quem não sabe, o gnosticismo é uma seita antiga e ao mesmo tempo é uma concepção religiosa, mística e filosófica que foi muito combatida pelos primeiros cristãos e pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo João, que teve muitíssimos problemas com aqueles falsos crentes gnósticos, os quais se infiltravam entre os crentes e difundiam muitas heresias no seio da igreja. E entre estas muitas heresias gnósticas, meus queridos, está a falsa concepção de que a matéria não presta e só o espírito se aproveita. Isso, meus queridos, é heresia, isso não é bíblico. A igreja, ela foi grandemente influenciada por esta mentira ao longo dos séculos, pois o falso cristianismo, que também é conhecido como catolicismo romano, aderiu a muitas ideias gnósticas. E por isso, até hoje, essa mentira de que o corpo não presta está enraizada em muitas de nossas mentes aí, nas mentes de muitos cristãos, meus queridos, até mesmo na nossa aqui, às vezes sem perceber. Por exemplo, quantos de nós um dia já não pensou que lá na eternidade estaríamos totalmente desencarnados ou desincorporados? Isso, meus queridos, não é bíblico. Isso é heresia, repito. Ok? Um dia nós teremos uma matéria aí de antropologia teológica, aí nós vamos ver com muito mais propriedade esse assunto, ok? A Bíblia nos orienta a tomarmos cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega a afirmar em 1 aos Coríntios 6,15 que os nossos corpos são membros de Cristo. Portanto, ele aconselha os crentes de Corinto, né, que era uma cidade pervertida, a não se envolverem com prostitutas, para não fazerem dos membros de Cristo, isso é, para não fazerem dos seus próprios corpos membros de prostituta. Então vamos ver aqui o que o texto diz. 1 aos Coríntios 6, 15 e 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se uns corpo com ela? Porque serão, disse, os dois uma só carne? Portanto, meu querido e minha querida, tome cuidado, pois você pertence inteiramente ao Senhor Jesus, em corpo, alma e espírito. A Bíblia também deixa claro, e muito claro, que quando você ressuscitar, você ressuscitará com o seu corpo. É claro que não será um corpo corruptível como este, mas será um corpo glorioso, imortal e incorruptível. Ou seja, na ocasião do arrebatamento da igreja, nosso corpo será transformado. Portanto, não caia em enganos e heresias e cuide bem do teu corpo. Cuide sim do teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Santifique-se inteiramente a Deus em corpo, alma e espírito, pois você, na tua plenitude, é habitação do Espírito Santo. Amém? Segundo Meyer Pearman, uma das definições mais abrangentes de cristão, meus queridos, é esta aqui, ó. O cristão é uma pessoa em quem o Espírito Santo habita. Seu corpo é templo do Espírito Santo e, em virtude dessa experiência, ele é santificado como tabernáculo consagrado, pois nele Deus habita. O cristão, portanto, é chamado santo e seu dever é guardar a santidade do templo, isto é, o seu corpo. Então, meus queridos, por falar em guardar a santidade do corpo, vamos estudar agora a obra do Espírito Santo na santificação do crente.
Esta foto aqui do slide não te faz lembrar daquela ilustração que foi feita algumas aulas atrás aí, acerca do acrisolamento da prata? Vamos ler agora, meus queridos, 2 textos bíblicos sobre a importância e a eficácia da santificação. O primeiro texto encontra-se aqui em Salmos 24, versos 3 e 4, que diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Outro texto aqui, Hebreus 12, 14, que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o Espírito Santo quem produz a santificação no crente. Já foi falado algumas vezes em nossas aulas passadas sobre a ação do Espírito Santo na santificação do crente, meus queridos. E com a análise aqui dos textos de Isaías, capítulo 4, versículo 4, bem como com a ilustração do acrisolamento da prata. Na verdade, meus queridos, há 3 principais aspectos da santificação. O primeiro aspecto é a santificação passada, que é um estado de santificação, isto é uma consagração, uma separação para Deus que recebemos do Espírito Santo no exato momento da nossa conversão e do nosso novo nascimento. O segundo aspecto é a santificação presente, ou santificação progressiva, que é um processo, ou seja, é a santificação diária, pois estamos em constante processo de santificação e nos esforçamos para nos tornar cada vez mais parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro aspecto é a santificação futura. E esta santificação se dará na ocasião do arrebatamento da igreja, quando Deus completará a nossa santificação, então nos tornaremos semelhantes a Cristo. Repito, não nos tornaremos iguais a Cristo, nos tornaremos semelhantes a Ele, porque igual a Ele não há ninguém, ok? Então na aula de hoje nós vamos focar aqui mais na santificação presente, que é o nosso processo diário de santificação. Ou seja, é o aspecto da santificação que mais se aplica à nossa condição atual. Então leia, meus queridos, essa definição aqui de santificação presente. A santificação presente é uma operação contínua, progressiva do Espírito Santo que começa no interior do crente, mas se faz sentir no exterior. Começa no coração e reflete nas ações e palavras. Tal como a boca fala do que está cheio o coração, a vida de um crente santificado pelo Espírito Santo reflete exteriormente, por meio das suas palavras e conduta de vida, a santidade que há em seu interior. Então, nesse sentido, meus queridos, nós notamos que, diferentemente do novo nascimento, que é uma obra rápida, imediata, operada pelo Espírito Santo no crente, a santificação presente, ela é um processo, ela é um processo progressivo, contínuo, que perdura enquanto o crente estiver na terra. É um tipo de santificação que envolve esforço do cristão, ou seja, muita oração, consagração e estudo da palavra de Deus. Nesse processo nós somos transformados diariamente e progressivamente à imagem do Senhor Jesus. Vejamos aqui 2 textos bíblicos que expressam essa realidade em nossa vida, meus queridos. O primeiro encontra-se em 2 Coríntios 3,18, que diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, quem é que o texto diz que atua na nossa transformação diária e contínua à imagem do Senhor Jesus? É o Senhor, o Espírito, está vendo aqui? É assim que o Espírito Santo age em nossa vida. Ele primeiro nos lava no novo nascimento,
unindo-nos a Cristo, depois ele nos molda constantemente a imagem de Cristo com quem nos uniu, conforme diz Bruce Milne. Este é o processo de santificação contínua, amado e amada de Deus. Vamos ler agora Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Este texto mostra claramente que nós estamos em um processo contínuo de santificação e de crescimento espiritual. Se espiritualmente Deus colocasse em nós uma placa, meus queridos, uma placa comum, esta placa certamente seria escrito em obras, ou está em obras. Porque tal como um edifício inacabado, nós também estamos em obras. Nós não somos perfeitos, meus queridos, mas nós estamos em processo contínuo de aperfeiçoamento, e a santificação presente é aperfeiçoamento. A grande verdade é que estamos em obras, amados. E aquele que em nós começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus, quando ele voltará para nos buscar e nos colocará em um perfeito e completo estado de santidade final. Louvado seja Deus. Vamos falar agora do revestimento de poder que nós conhecemos com o lindo e doce nome de batismo com o Espírito Santo. O texto de Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39, diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A quem diz respeito essa promessa, meus queridos? O texto é bastante claro acerca da perpetuidade e da atualidade da promessa. Portanto, o batismo com ou no Espírito Santo é uma doutrina bíblica atual, inegociável e irrefutável. Repito aqui, o batismo com o Espírito Santo é uma doutrina bíblica atual, inegociável para nós pentecostais e renovados, e irrefutável, amados. Não há como negá-la à luz da Bíblia. Alguém poderia até indagar aqui, né? Como assim irrefutável, se os nossos queridos irmãos tradicionais levantam objeções com bons argumentos contra essa doutrina? Aí eu respondo a vocês, meus queridos. Na verdade, não são bons argumentos. São sim boas argumentações em cima de argumentos falhos e sem base bíblica. Este, lógico, é uma doutrina secundária. Eu respeito muito os irmãos tradicionais, uso muitos textos, tenho comunhão, amo meus irmãos. Mas uma coisa eu tenho a dizer aqui. Depois que os pentecostais, estou falando agora de até assembleiano mesmo, tá? Depois que os pentecostais resolveram tardiamente estudar a palavra de Deus, eu tenho visto muitos irmãos tradicionais terem muita dificuldade diante dos pentecostais preparados em debates teológicos, em rádio, na TV. Eu tenho visto isso. E por quê, meus queridos? Porque é muito mais fácil você defender aquilo que a Bíblia diz do que você defender ou tentar provar aquilo que ela não diz. Portanto, para defender o cessacionismo, para quem não sabe, é a crença de que os dons espirituais e o batismo no Espírito Santo cessaram lá no primeiro século, né? Então, para defender o cessacionismo, é preciso tirar alguns textos do seu contexto e fazer uma exegese ao invés de uma exegese. Calma, meus queridos, eu não estou falando grego. Na verdade, estou falando grego, sim, mas vou traduzir aqui. O que eu acabei de dizer é que para afirmar que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais cessaram lá no primeiro século, é necessário dizer o que o texto bíblico não diz
e tentar provar também aquilo que ele não diz. Ou seja, você tem que negar o que ele diz e tentar provar o que ele não diz. Isso é exegese, é você atribuir ao texto um significado, não extrair dele um significado conforme é o trabalho exegético, ou seja, da exegese, ok? Então este é um assunto extenso, meus queridos. Portanto, eu precisaria de mais de uma aula para abordar esse assunto com propriedade, tá? Para analisar todas as bases bíblicas e trazer todas as contestações dos tradicionais e também de algumas seitas, né? Bem como a refutação a todas essas contestações à luz da Bíblia. Então, meu amigo, conforme eu já disse em aulas passadas, aí, o pastor Elias Soares de Moraes, em sua série de livros Perguntas Difíceis de Responder, que já está hoje no volume 4, né? Ele trata muito bem dessa e de muitas outras questões, meus queridos. Eu aconselho comprar essas obras se vocês tiverem a oportunidade, porque não é caro e vale a pena, ok? Então agora, infelizmente, terei que correr aqui e passar rapidamente pelo assunto. Portanto, eu peço a todos vocês que leiam a apostila com atenção, né? Embora ela também não seja extensa no assunto, mas ela trata com um pouquinho mais de abrangência do que eu estou falando aqui. Então vamos ver agora pelo menos uma das respostas a uma das objeções cessacionistas, né, contra o batismo no Espírito Santo. E creio que ninguém melhor para fazer para refutar, né, essa objeção do que um ex-tradicional cessacionista que foi batizado com o Espírito Santo e se viu obrigado a render-se à Bíblia. Estou falando aqui do nosso querido pastor Enéas Tonini. Hoje eu vou citá-lo algumas vezes aqui, ok? Então, em resposta a uma das objeções contra o batismo no Espírito Santo, o pastor Enéas Tonini diz aqui que é bom ressaltar que todo crente tem o Espírito Santo, independentemente de ser ou não batizado nele, com ele ou por ele. Os discípulos, diz o pastor Enéas Tonini, os discípulos de Jesus, né? Eles eram crentes, eles tinham seus nomes escritos no livro do Cordeiro, portanto eram salvos e tinham o Espírito Santo. Como então entender que no dia de Pentecostes eles receberam o Espírito Santo, se já o tinham? A resposta leva para duas etapas da vida cristã. Na primeira, a conversão, ou seja, eles receberam o Espírito Santo. E na segunda, batismo com o Espírito Santo, ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo. Ok? E qual, meus queridos, é o propósito principal do batismo com o Espírito Santo, ou com o batismo no Espírito Santo? Está aqui em Atos 1:8, que fala do propósito principal daquele que recebe o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o resultado do batismo com o Espírito Santo. Olha aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, meus queridos, testemunhar de Cristo, segundo o texto bíblico, este é o principal motivo pelo qual você foi ou ainda será batizado com o Espírito Santo. Isso equivale a dizer que todo crente batizado com o Espírito Santo recebeu poder para pregar o Evangelho, a começar por Jerusalém, ou seja, a sua casa e a sua vizinhança, seu bairro, sua cidade, indo para a Judéia, ou seja, seu estado, seu país, a Samaria, né, as nações vizinhas, e até os confins da terra, ou seja, o mundo. Então vejamos aqui a posição do pastor Enéas Tonini a respeito do propósito principal do batismo com o Espírito Santo. Vamos ver o que ele diz. Ele diz aqui que o batismo no Espírito Santo é, portanto, uma capacitação para trabalhar na seara do Mestre e trabalho específico de ganhar almas para o reino. Foi somente após o Pentecostes que os apóstolos começaram a ganhar almas para o reino. Logo, só podemos realizar um trabalho efetivo no reino de Deus se formos cheios do Espírito Santo, ou seja, se formos nele batizados.
Não que aquele que ainda não seja batizado com o Espírito Santo não ganhe almas, meus queridos, ou que o Espírito Santo não testifique no meio dele, por meio dele, né? Não é nada disso que eu estou falando aqui. Conheço irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, mas que Deus fala com grande poder e autoridade por intermédio deles. A grande verdade é que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento especial, é um revestimento a mais com o propósito de ganhar almas. Então, se eu fosse aqui ilustrar o batismo com o Espírito Santo em linguagem moderna ou até mesmo em linguagem tecnológica, eu diria aqui que o batismo com o Espírito Santo é um upgrade de poder para que o crente abra a boca com mais eficácia na pregação do Evangelho e ganhe o máximo de almas possível. Amém? Então, biblicamente falando, ganhar almas para Cristo é o principal objetivo do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ele edifica grandemente aquele que é agraciado com este dom, o qual Pedro chama de dom do Espírito Santo em Atos 2,38 e dom de Deus em Atos 8,20. Mas esta edificação pessoal que o batismo com o Espírito Santo proporciona ao crente deve levá-lo a edificar a igreja e principalmente ganhar almas para Cristo, ou seja, não é só falar em línguas e edificar a si mesmo, como muitos pensam, meus queridos, mas testificar de Cristo e falar das grandezas de Deus para edificar a igreja e principalmente ganhar almas para o reino de Deus. Então, se nós fôssemos falar aqui uma breve diferença entre pentecostal e renovado, é que o pentecostal crê na evidência do batismo com o Espírito Santo como o falar em línguas, né? E o renovado crê na evidência como revestimento de poder. Eu, na verdade, meus queridos, eu vejo também a evidência no falar em línguas como não a única, mas a principal evidência. Porém, eu entendo que o ganhar almas, a capacitação para ganhar almas, não seja uma evidência, mas seja o resultado do batismo com o Espírito Santo, ok? Isso há concepções e algumas conclusões diferentes, e é uma doutrina secundária, conforme eu disse. Então, quando eu falo de tradicional, de pentecostal, de sensacionista, eu não estou depreciando ninguém, meus irmãos. Porque aí são todos irmãos em Cristo, todos têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala por intermédio de todos. O que muda é a compreensão, e o Espírito Santo harmoniza muito bem isso, que muitas vezes nós criamos divisão. Não crie divisão, meu amado. Ame teu irmão tradicional, ame teu irmão pentecostal. Somos todos irmãos e o Espírito Santo fala por intermédio de nós. Amém? Então a Bíblia, ela nos incentiva também a buscar o batismo com o Espírito Santo e também a buscar os dons espirituais, né? E por falar em dons, vamos falar agora um pouquinho sobre eles, né? Nós vamos aprofundar isso numa aula extra, ok? Então vejamos rapidamente aqui a obra do Espírito Santo na concessão dos dons. Então nós vamos tratar dos dons especificamente, não vamos tratar aqui especificamente, né? Pois, conforme eu disse, essa questão será abordada aqui numa aula extra. Então eu vou falar muito rapidamente apenas aqui da concessão dos dons espirituais, tá? Então nós vamos ler aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículos do 6 ao 8, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então este, meus queridos, este texto aqui é uma das listas de dons da Bíblia. Há outras listas de dons. E quando nós lemos essas listas na Bíblia, meus queridos, com atenção, nós verificamos que nenhuma delas é exaustiva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os dons são mais numerosos do que parecem, ou do que são listados nesses textos, ok?
Então a Bíblia diz que os dons são distribuídos entre os crentes segundo a vontade do Espírito Santo para aquilo que for útil. Ou seja, nenhum dom é dado sem propósito, meus queridos. Cada dom tem um propósito específico dentro do serviço do reino de Deus. Há obras específicas a serem cumpridas por intermédio do exercício dos dons pelos crentes. E tudo isso visa o crescimento do reino, visa a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, principalmente para a glória de Deus. Na aula extra sobre os dons, que nós vamos tratar os dons espirituais e os dons ministeriais, alguns desses dons serão abordados mais especificamente, pois falaremos aqui dos dons espirituais, né, de 1 aos Coríntios, capítulo 12, e dos dons ministeriais de Efésios, capítulo 4. Né? Então aguardem, meus queridos. Hoje foi apenas uma breve introdução ao assunto. E o que mais nos importa saber agora é que os dons de Deus são perenes. Ou seja, eles não cessaram e eles são para você. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, a Bíblia nos incentiva a buscá-los. Portanto, busque-os, peça-os, que o Espírito Santo certamente os concederá a você, segundo a vontade dele e para aquilo que for útil. Então vamos falar aqui acerca da perenidade e da contemporaneidade dos dons espirituais. As evidências bíblicas da perenidade e da contemporaneidade dos dons do Espírito devem reforçar ainda mais a fé dos cristãos pentecostais e renovados, a ponto de se unirem à convicção de homens de Deus como o pastor Enéas Tonini e poderem declarar em alto e bom som: cremos no batismo no Espírito Santo como bênção distinta do novo nascimento e nos dons espirituais de 1 aos Coríntios como realidade para hoje. Então, falando mais brevemente aqui, uma pincelada rápida sobre a diferença da concepção de batismo com o Espírito Santo tradicional e da renovada e pentecostal, né? Os tradicionais, eles creem que também são batizados no Espírito Santo, mas de outra forma. Eles creem que no momento da conversão eles são já batizados no Espírito Santo. E nós, pentecostais e renovados, cremos que seja uma bênção distinta do novo nascimento. Há vasta argumentação bíblica em cima disso, e não é propósito da aula de hoje entrar nessa argumentação, ok? Vocês se lembram da iluminação do Espírito Santo? Pois bem, este é um assunto que nós já abordamos aqui na aula de número 7, quando nós falamos da obra do Espírito Santo em relação às Sagradas Escrituras. Também é um assunto que será bem abordado futuramente quando nós tivermos a disciplina de bibliologia. Mas, no entanto, como também é uma obra do Espírito Santo que ele opera no crente, é útil relembrá-la aqui, mesmo que rapidamente, ok? Então, a iluminação, conforme nós dissemos naquela ocasião, ela é a capacidade concedida pelo Espírito Santo ao crente de ler e entender a palavra de Deus. Repito, é o Espírito Santo quem ilumina o crente, capacitando-o a entender e a guardar as palavras de Deus que são registradas nas Sagradas Escrituras. Então, conforme já vimos, o Espírito Santo é o autor e, ao mesmo tempo, o intérprete das Sagradas Escrituras. Portanto, é ele quem capacita o crente a ler e a entender e a guardar a palavra de Deus no coração. Também é ele que nos faz lembrar as palavras que nós lemos na Bíblia, ou seja, é ele quem nos traz à mente as palavras de Deus que um dia ele próprio nos iluminou para que nossa mente e nosso coração pudesse compreender a palavra de Deus. Portanto, vale a pena, meus queridos, lermos esses dois textos bíblicos agora aqui acerca da iluminação do Espírito Santo em nossa vida. O primeiro texto encontra-se em João, capítulo 14, versículo 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Também nós vamos ler aqui o texto de
Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja Deus. Vejamos agora a obra do Espírito Santo na condução dos crentes. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A sequência deste texto mostra claramente que somos guiados pelo Espírito Santo, porque é Ele quem nos filia ao Pai, ao mesmo tempo em que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo tanto nos guia, como também é Ele quem coloca em nossos corações a certeza de que nós não somos órfãos, mas temos um Pai Celeste que nos amou a ponto de nos adotar. Não como órfãos adotados, meus queridos, mas como verdadeiros filhos seus, fazendo-nos herdeiro dele e co-herdeiros de Jesus Cristo, seu Filho amado. Vejam quão linda, meus queridos, é a sequência desse texto que nós lemos aqui no versículo 14. Agora nós vamos ler os versículos do 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. Você notou que somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo têm uma verdadeira relação de filho e pai com Deus, a ponto de poder chamá-lo não somente de pai, mas conforme nós já vimos em aula passada, de papai, de paizinho, conforme nós vimos que significa o termo Abba no hebraico. O Espírito Santo só guia e conduz aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Então, concluindo, meus queridos, a nossa aula de hoje, podemos dizer aqui que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Ele habita em nós, nos santifica, nos reveste de poder e de dons espirituais, ilumina as nossas mentes para que entendamos a Escritura que Ele próprio inspirou e nos guia em toda a verdade. Portanto, dependemos inteiramente do divino Parácletos. Amado e amada de Deus, o Senhor Jesus é o modelo máximo a ser seguido. Ele é o nosso exemplo em tudo. Portanto, tal como ele se colocou inteiramente sob a submissão ao Pai, ele colocou-se voluntariamente e espontaneamente em inteira submissão ao Pai e inteira dependência do Espírito Santo em sua encarnação, ou seja, enquanto ele esteve na terra. Portanto, nós também devemos ser totalmente submissos ao Pai e inteiramente dependentes do Divino Consolador, que foi enviado tanto pelo Pai como pelo Filho para estar sempre conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, encerrando aqui, falando acerca da nossa próxima aula, nós falaremos aqui acerca da obra do Espírito Santo no crente, parte 2. Isto é, nós vamos tratar aqui do fruto do Espírito. Então fica o conselho de sempre aqui: nunca deixe de ler a Bíblia quando você faz um estudo de teologia sistemática, ok? Então, que o Senhor Jesus os abençoe, fiquem na paz de Cristo,
Tenha um bom estudo e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus, se assim Ele quiser, ok? Um abraço a todos.